bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 28/4, nossa sexta-feira, nosso último dia da nossa semana e a última semana do nosso mês. A gente já tem aí bons resultados, certamente, ao longo desse mês, para quem acompanha as análises. Então, hoje a gente vai fazer um review do que vimos na quarta-feira, fazendo uma prospecção para a próxima semana. Lembrando que sempre a primeira semana do mês ela é um pouco mais enjoada, porque né, ela tende a dar muitos spikes ou ficar mais acumulado do que já está. O mercado está bem acumulado, né? Então, fiquem atentos na próxima semana. A gente vai falar um pouquinho disso mais na segunda-feira, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente ir aprofundando os nossos conhecimentos. E vamos jogar aqui pro diário. Bom, relembrando o que falamos na sexta-feira, né? A gente falou de um padrão, né, de candle. E eu virei para vocês e falei o seguinte, gente, tem que esperar esse candle fechar para que a gente consiga ter uma perspectiva se ele realmente é uma reversão de, de tendência. O que que acontece aqui, ó, né? Foi exatamente esse grupo aí de candles. Esse candle aqui, em específico, ele deveria ter fechado naquele pavio ali embaixo, tá vendo? Aqui nessa mínima que ele fez aqui. Não foi o que aconteceu, ele retraiu todo e fechou bem acima do candle anterior. Então, ele não corresponde ao padrão que nós estávamos esperando, que é o padrão de vela prensada, tá? No entanto, houve de fato uma movimentação de alta pela região, tá? A região é uma região de suporte, logo, né, o mercado tende a querer subir aí. A gente pode tentar também traçar um canalzinho nesse sentido, com essas movimentações nesse aspecto aqui, podendo o preço vir para essa região de cá, tá? Eu já vou deixar essa marcação aqui, já bem bonitinha aqui para vocês, ó, tá? Por preço, para a gente já estudar isso aqui agora no H1. Então, vocês vão entender toda essa região aqui como uma possível região de quê? De resistência, tá bom? Então, fiquem calmos aí para que isso aconteça. Para que isso venha acontecer, a gente vai ter pares como dólar como cotação, puxando o preço para baixo. Então, vamos lá, vamos recapitular o que nós falamos aqui. Nós falamos na quarta-feira, vamos achar quarta-feira, hoje é dia 28, 2 dias atrás, dia 26, dia 26 começou aqui, ó, tá? O que que nós falamos aqui, ó? Da possibilidade dele retornar para baixo, né, podendo vir para esse ponto aqui, no entanto subir, que foi o que aconteceu, né, nos 2 últimos dias, ele pegou aqui um movimento pegando a tendência, essa aqui seria tipo uma linha de tendência de alta para um intraday. E aí, em troca, então, as nossas máximas aqui, tá fazendo uma retração nesse momento para possivelmente puxar o preço para essa região aqui acima, que é a região que a gente está trabalhando. Repara, gente, que é onde eu fiz a marcação aqui do preço, ó, tá vendo? 102.498, é o fechamento da vela. Só que tinha um pequeno paviozinho lá, que é a representação né, dessa região. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar esse nosso preço para essa região aqui acima, para a gente ficar bem bonitinho. E repare que corresponde bem próximo à nossa linha de tendência de baixa. Então, vamos respirar, vamos deixar o mercado andar, para a gente ver esse mercado um pouquinho, o DXY um pouquinho em alta, que seria excelente. No entanto, o outro cenário que nós temos é ele, de fato, respeitar essa nossa marcação, que lembrando que semana passada era um nosso retângulo, correto? Então, respeitando aqui a nossa região, o que que pode acontecer aqui, gente? Olha que bonitinho, deixa eu limpar minha tela toda aqui, ó. Olha isso, ó. Revisão gráfica muda completamente a nossa vida, ó. Quantas vezes foi testado aqui em cima, ó? Uma, duas, né? Quase três, mais três. Ele pode jogar o preço aqui para baixo, tá bom? Então, esse é o nosso segundo cenário. Fazendo o quê? Um cenário de acumulação, conforme vocês estão vendo aí, tá bom? Então, isso é o que a gente pode esperar para hoje. Já para nossa segunda-feira,
como é início do mês, eu prefiro não me antecipar e na segunda-feira a gente fala dos possíveis movimentos para frente. Vamos dar uma olhadinha no nosso euro-dólar, euro-USD. USD, ainda respeitando a nossa linha de tendência, ele está engasgando bastante aqui, porque ele está numa região aqui, como vocês podem ver, de possível resistência, tá? Eu vou tirar isso aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Eu vou fazer essa marcação aqui em cima da máxima ali, tá vendo? Tem uma máxima aqui em cima, então dá um zoom maior para vocês aqui. Então, ó, e aí ele tenta romper. E tá tudo bem ele fazer esse rompimento, tá, gente? Ele não tem que seguir à risca tudo que a gente acha, não. Ele pode fazer esse rompimento bonitinho, vir tocar essa linha de tendência, o que seria lindo, porque ele ainda tá fazendo, ainda tá dentro da zona da acumulação, tá? Tá dentro da zona da acumulação, podendo, a ideia principal é qual? Fazer o quê? Ele fazer essa movimentação aqui para cima, tá bom? Que ele tá vindo de uma alta e acumula. Então, um dos padrões de continuação, tá? Padrão de continuação, isso em aulas de análise gráfica é fundamental você ter. Você tem um movimento, você tem uma zona de acumulação e você tem a continuação desse movimento que é muito próximo desse cenário que o euro-dólar está fazendo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar um zoom menor aqui para vocês verem. Eu falei isso nos vídeos anteriores, fiquem espertos, porque oportunidades boas podem vir, principalmente nesse par aqui. A gente vai continuar olhando aí no diário, até possivelmente na semana que vem. O nosso Shell USD, que continua acumulado, não temos muita movimentação essa semana, né? Esses próximos dias, ó, isso aqui a gente está vendo ainda no gráfico diário. Isso é o dia de hoje, isso é o dia de ontem, isso é o dia de ontem. Porém, na quarta-feira foi o melhor dia. Quem vendeu aqui está segurando essa movimentação, possivelmente até esse ponto de cá, certamente está lucrando, né? Porque ele está bem com uma tentativa de força de botar o preço para baixo, ó, tá vendo? Os riscadinhos aqui, ó, como é que está sendo aqui uma tentativa de força para baixo? Então, ele pode vir a tocar nessas regiões. Temos que esperar, tá? Não temos muito o que fazer. No H1, vamos dar uma olhada aqui, para a gente tentar trabalhar dentro do intraday. Ó, olha o cenário de acumulação aqui, ó. Esse cenário de acumulação, opa, vem cá, você, olha lá, tá vendo? É claro, dependendo da quantidade de dias que ele ficar aqui, ele pode, né, tá tentando reverter para cima, que a acumulação, ele também tem um cenário de continuação e um cenário de reversão. O de reversão, ele fica muito mais tempo acumulado até reverter, tá? Então, aqui ainda está numa tentativa de jogar o preço para baixo, né, vindo para essa região de cá, vocês podem ver no dia de hoje, ó, hoje é dia 28, né, o dia 28 abriu aqui, dia 28 abriu aqui, ó. Ele só fez isso aqui, ó. Ele só fez isso aqui. Isso é muito pouco movimentação por um nível de ativo como o ouro, né? Para o dia de hoje. Independente se é sexta-feira, independente. É uma movimentação atípica. Então, semana que vem vamos ter bons movimentos aí. Fiquem ligados, tá? E nosso USD, JPY, nosso IEN que explodiu bonitamente lá para cima, conforme a gente estava esperando, ó, né? Vou puxar aqui para o diário para vocês recordarem da análise da quarta-feira, ó. Análise quarta-feira, ó. Olha que bonito, meu Deus, quem pegou essa regiãozinha aqui, ó, nossa, tá rindo à toa, com certeza tá, né, deve estar me agradecendo muito. Quem tocou aqui pegando aqui, né, na quarta-feira, hoje essa vela é de sexta, quinta e quarta. Na quarta-feira eu falei da possibilidade dele tocar nessa região e vir aqui para cima. E é exatamente o que ele fez, né? Até agora todas as nossas análises estão congruentes e batendo. E aí, gente, o que que acontece, né? Ele tem essa máxima aqui, que é uma máxima que pode gerar um ponto de resistência bem interessante, né? Que vai combinar com o nosso canalzinho de alta aqui. Eu vou atualizar nosso gráfico para a gente ficar mais limpo. Eu vou tirar essa leitura, essa leitura, essa leitura e esta leitura, para a gente ficar de olho, ó, tá vendo? Ó?
Zigue-zagueou, zigue-zagueou e pum. Pode ser que ele venha tocar essa região aqui, ó, tá? Em cima aqui desse preço aqui, ali no 136.798. Mas ponto bom de venda mesmo vai ser realmente ele tocando essa máxima ali do 137.322, que na segunda-feira ele pode dar um rangerzinho para cima antes de vir cair novamente, tá? Então, vamos só conferir aqui no nosso H1. Olha lá, né? Subiu bastante, está acumulando, pode ser que ele continue, ele vir tocar nessas zonas aqui assim. Então, o movimento aí está bem claro, né? Vocês podem ver que a análise está batendo super congruente, as movimentações estão a favor, né, do que a gente está avaliando, e o dólar, né, tá aí retomando um pouquinho da sua força nesse último dia, né, no dia de ontem e hoje. Então, pode ser que na semana que vem a gente tenha movimentações maiores, tá? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e aproveite essas análises aí para que vocês consigam gerar bons lucros dentro da operações de vocês.